Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Teologia na disciplina de plantação e crescimento de igreja. Plantação e crescimento de igreja ou plantação e desenvolvimento de igreja. Estamos olhando para a Bíblia, para as Escrituras, procurando compreender qual é a relevância, a importância e a instrução que a Bíblia nos dá acerca desse importante ministério que é o da plantação de igrejas, uma visão bíblica estabelecida por Jesus. Já vimos até aqui sobre o fundamento disso, né? Que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Vimos sobre o que é a igreja e vimos também sobre essas características que a igreja detém, olhando ali para a igreja no Novo Testamento, aquilo que nós precisamos trazer para as nossas igrejas nos dias de hoje. E no encontro de hoje nós iremos dar um passo a mais para podermos compreender sobre a pessoa, estudarmos sobre a pessoa que vai realizar esse ministério da plantação de igrejas. Vamos ver hoje o perfil do plantador de igrejas. Qual é o perfil? Será que qualquer pessoa pode plantar uma igreja? Basta ser um obreiro, um missionário, um evangelista ou um pastor e ele conseguirá desenvolver o plantio de uma igreja? Em linhas gerais, sim, mas em linhas mais específicas nós vamos ver que algumas características são essenciais para na vida, né, do plantador de igrejas. Não basta querer, é necessário ser, é necessário deter algumas características essenciais. Isso porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar pedindo trabalhadores para a seara. Ele disse: rogai ao Senhor da seara, porque os trabalhadores são poucos, rogue que o Senhor da seara mande trabalhadores. E por quê? Porque a seara é grande, ela é enorme, o mundo é enorme e os trabalhadores são poucos. Jesus vai falar isso ali no livro de Mateus, capítulo 9. E no início da igreja de Atos, bem no começo do trabalho ali da igreja primitiva em Jerusalém, e também o começo do trabalho batista no Brasil, valorizou-se muito a figura do evangelista. Nós vemos ali no Novo Testamento e na história da igreja recente, né, como nós aqui, os batistas aqui no Brasil, a figura do leigo, chamado leigo, o evangelista, o obreiro, e foi isso que impulsionou o avanço na plantação de igrejas. Da primeira igreja batista no Brasil a ser plantada em 1882, ela foi plantada ali em 1881, 82, me deu um branco aqui agora, mas ali em Salvador, na Bahia. Mas no final da década de 80, nós vamos ter já um cenário com mais de 20 igrejas plantadas pelo Brasil daquela época. Então isso mostra o valor do leigo, né, do evangelista, porque, à exceção dos missionários americanos que tinham ali o curso teológico, os demais eram leigos, né? Pessoas que foram ganhas para Cristo por eles, treinadas e enviadas. O problema é que depois criou-se a ideia de que para se plantar uma igreja era preciso alguém ter um curso teológico, ser um pastor ordenado, ter a remuneração por parte de uma igreja ou de uma agência missionária, ter dedicação integral para aquele ministério, e isso trouxe um atraso severo ao avanço missionário, paralisou a força de plantação de igrejas pelas igrejas no Brasil. O pastor Fernando Brandão, ele diz o seguinte: precisamos resgatar a figura do evangelista, o líder autóctone, isso é, o líder da terra, que tem a sua profissão, a sua fonte de renda, o que pode ser encorajado, capacitado e mentoreado no plantio de igrejas. Então nós temos que resgatar essa figura, aquele
membro da igreja, que está num bairro, numa comunidade, tem a sua profissão, é uma pessoa conhecida na comunidade, contextualizada aquele lugar, essa pessoa, ela pode ser usada para o estabelecimento de uma igreja ali, né? Tendo a capacitação, o encorajamento necessário, a orientação necessária, ele pode ser um instrumento para plantar a igreja ali naquela comunidade. Então, antes que alguém se torne um plantador de igreja, deve ser um discípulo, alguém que teve uma experiência com Jesus e que esteja disposto a fazer outros discípulos. Então, antes de alguém ser um plantador de igreja, ele precisa estar disposto a fazer outros discípulos. E isso precisa estar presente na sua vida na igreja local. Então, aquele futuro plantador de igreja precisa, na sua igreja local, já ter um histórico de ser alguém que já faz outros discípulos. Ele precisa ser alguém que tenha o estilo de vida comprometido com a evangelização discipuladora, ganhar pessoas e fazer discípulos de Jesus, e isso preferencialmente participando da vida da igreja local. Ele não vai virar um evangelista se ele já não for na sua igreja. E por isso, ou nesse sentido, o pastor Fernando Brandão vai citar que todo crente comprometido com Jesus pode ser um plantador de igrejas, independente do seu nível cultural, social, intelectual. Entretanto, há algumas características indispensáveis ao perfil do plantador de igreja. Então, quais são essas características? Primeiramente, o plantador de igreja precisa ter uma forte convicção do seu chamado para esse ministério. Porque se o plantador não tiver essa forte convicção do seu chamado, ele falhará na realização desse ministério. O plantador de igrejas precisa ter certeza de que está ali porque o Senhor o chamou para isso, deseja que ele esteja ali e o chamou para esse ministério. Mais adiante nós vamos aprofundar um pouco nesse tópico, mas uma outra característica é vida com Deus. O plantador de igrejas deve ser alguém comprometido com Deus, com a oração, com a palavra, o bom testemunho diante da comunidade, a vida íntegra, uma vida honesta, essa conduta ilibada na sua vida e da sua família perante a sociedade, porque a sociedade vai olhar para a sua vida. Então ele tem que ter vida com Deus, refletir vida com Deus. Em terceiro lugar, o plantador de igrejas precisa ser íntegro, ter integridade. A vida do plantador deve mostrar a integridade diante de Deus, diante da igreja, diante do povo da comunidade que se pretende alcançar. Então nós vamos também daqui a pouco trabalhar um pouco mais sobre esse aspecto da honestidade, da integridade. Mas uma outra característica indispensável é o espírito ensinável. Porque, meu querido, o obreiro, o plantador de igreja, seja ele um pastor, seja ele um leigo, seja ele um evangelista, essa pessoa, ela precisa ter disposição e humildade para ouvir, para ponderar, aprender, ser aperfeiçoado por outras pessoas, né? Ter um espírito ensinável para ensinar outros, mas também para poder receber ensino. E isso exige dele disposição e humildade. Outra característica que o pastor Fernando Brandão elenca é paixão pelos perdidos. Plantar igreja é alcançar perdidos. O plantador de igreja deve gostar de pessoas, envolver-se com gente, ter cheiro de gente, né? E por isso os relacionamentos, chamados relacionamentos discipuladores, são importantes. Deve sentir-se responsável pelas pessoas perdidas e sentir-se como o instrumento de Deus para alcançar aquelas pessoas, ter misericórdia delas, compaixão delas, né? E também é necessário disposição para o trabalho, porque a plantação de igreja exige um esforço enorme. Então, o plantador de igreja não deve medir esforços para cumprir a sua missão. Quanto mais ele semear, mais ele colherá. Então, ele precisa estar disposto a trabalhar
incansavelmente, intensamente, para cumprir a sua missão. E uma última característica essencial é a visão multiplicadora. A visão multiplicadora é que o plantador de igreja ele deve entender que uma das suas principais funções no campo missionário é formar líderes autóctones, líderes da terra, pessoas que vão ser ganhas, vão ser capacitadas para levar adiante aquela igreja. Eles vão ser os futuros líderes daquelas igrejas e talvez futuros plantadores, futuros missionários que vão levar adiante aquela igreja e poder no futuro plantar também novas igrejas. Então observe essas características, meus queridos, são importantes na vida de um obreiro e de um plantador de igrejas. Forte convicção do seu chamado, vida com Deus, vida íntegra, um espírito ensinável, paixão pelos perdidos e uma forte disposição para o trabalho e uma visão multiplicadora de multiplicar discípulos, multiplicar líderes, multiplicar igrejas, multiplicar o amor de Deus onde eles estiverem, tá certo? Então, em características importantes. Eu quero destacar aqui e aprofundar um pouco em dois tópicos dessas características e que são muito importantes. Talvez, não é que sejam mais importantes, mas exigem uma atenção um pouco mais delicada, que é o caráter do plantador e o chamado do plantador. E eu quero começar falando do caráter, o caráter do plantador. E aqui a tese que o Timothy Keller, ou Tim Keller, levanta é essa, que um líder cristão lidera a partir do caráter, antes da habilidade. Mais importante do que a sua habilidade é o seu caráter. O caráter é muito mais importante do que as habilidades em uma liderança cristã. Isso porque as pessoas olham para a nossa vida, não apenas para o que nós falamos. Então Henry e Richard Barclay, eles dizem o seguinte: um senso inconfundível de autoridade acompanha os líderes que são íntegros. Um senso inconfundível de autoridade. As pessoas íntegras são portadoras de uma autoridade espiritual e uma autoridade diante daquilo que falam e ensinam, que é inconfundível, certo? E isso nasce da sua integridade. Integridade vai então mostrar a relevância do seu caráter, o caráter na sua vida. David Earley diz que uma nova igreja a ser plantada não sobreviverá se você não tiver preparado, se você não estiver preparado. E ele vai trabalhar ali, e isso vai estar aí no material complementar de vocês, para que vocês leiam. Esse preparo, na visão de David Earley, ele exige uma preparação envolvendo o fortalecimento de três áreas chaves que ele coloca ali: a sua integridade pessoal e também o seu caráter piedoso. Segundo, o seu casamento, a sua família, seu casamento, seus filhos e a sua família. Terceiro, a liberdade financeira. Liberdade financeira, ou seja, para que você possa ser um missionário, um plantador de igreja eficaz, você precisa estar preparado de forma consolidada nessas três áreas: vida íntegra, pessoal e no caráter religioso, casamento e família, e liberdade financeira. Em que aspecto? Liberdade financeira no sentido de você estar livre de dívidas, não assumir dívidas e ter ali o seu sustento. Então você vai ler aí no material complementar e vai depois dar o feedback, mas você vai ver que é importante, como é importante você se preparar para isso, tá? Esses são alguns destaques que o David Earley faz para fortalecer o nosso caráter. Então ele vai trabalhar também o seguinte: como é que eu posso construir uma vida íntegra, uma integridade bíblica e de caráter piedoso? Ele vai trazer algumas ideias, algumas sugestões muito interessantes
para que você fortaleça a sua integridade. Porque a integridade não é algo automático, não é algo que acontece da noite para o dia. A integridade e o caráter piedoso são construídos pouco a pouco, dia a dia, escolha após escolha, incidente após incidente. Então, é inconscientemente cultivado na nossa vida. Então ele vai sempre acontecer posteriormente às experiências, ele vai sendo fortalecido, o caráter e a integridade vai sendo construídos. Então o David Earley, ele diz lá o seguinte, ele vai dizer que a integridade é uma fonte ou é uma recompensa da disciplina, sacrifício, honestidade, consciência e de fazer o que é certo, não importando o preço a pagar. Então ele vai trazer algumas sugestões de como você fortalecer o seu caráter, né? Porque segundo ele, todo cristão deve ter compromissos não negociáveis que este precisa firmar consigo mesmo para construir e manter uma vida de integridade bíblica e de caráter piedoso. Quais são as sugestões que ele nos aponta? Ele nos diz primeiro que se eu quero ter um caráter equilibrado, aprovado, eu preciso estar comprometido com o meu tempo pessoal com Deus. O seu tempo pessoal com Deus é vital, priorize-o. Então, o tempo com Deus, gastar tempo com Deus de forma consistente é aquilo que vai fortalecer você. Eu tenho a força para dizer não a qualquer tentação quando eu gasto tempo significativo com Deus. Segundo, você tem tanques emocionais, espirituais e físicos. Mantenha-os cheios, né? Encher os tanques, abastecer o nosso corpo, alma e espírito. Porque, meus amados, nós somos mais do que meros compartimentos isolados. O estado de uma área da minha vida pode afetar outras áreas. A fraqueza espiritual, pela falta do meu tempo com Deus, pode afetar a minha vida emocional, a minha vida física. Então, abasteça, encha os tanques emocionais, espirituais e físicos. Fortaleça o seu tempo com Deus, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Terceiro, você tem alguns relacionamentos prioritários. Edifique-os. Então, quais são os relacionamentos prioritários na sua vida? Você deve identificá-los e edificá-los. Quase sempre o líder gasta mais tempo ministrando a pessoas, a famílias da igreja, pessoas da igreja, e acaba se esquecendo da sua família. E é por isso que o líder e a sua família devem, por exemplo, servir a Deus juntos em família, fazer refeições e alimentos, se alimentarem juntos, ter tempo de qualidade em férias, ter devocionais regulares na família, orarem juntos com os filhos diariamente. São coisas para demonstrar, fortalecer a nossa prioridade familiar. Eu não posso olhar para as famílias da igreja, para as pessoas da comunidade e esquecer da minha própria casa. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, principalmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então isso é muito sério. Em quarto lugar, você só precisa agradar uma pessoa. O que você tem que fazer? Escolher a pessoa certa, né? Então, quem é a pessoa certa? Nós não podemos viver uma vida de integridade e piedosa quando estamos tentando agradar a nós mesmos, mas também nos envolvemos em problemas quando tentamos agradar os outros. Então, a única pessoa que devemos buscar agradar é a Deus, porque você não vai agradar nem a você mesmo. Então procure agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Além disso, o seu tempo na terra é um mero ponto no radar da eternidade. Comece a fazer o quê? A focar, né? Permaneça focado. Porque a sua vida aqui é passageira, é apenas um ponto no radar da eternidade. Permaneça focado. Então, na nossa vida aqui na Terra, um pequeno
ponto no radar da eternidade, nós devemos recusar ser distraídos por tentações temporais, por aquilo que não importa, por aquilo que é apenas um prazer momentâneo ou mundano, muitas vezes até lícito, mas é algo passageiro. E priorizar o quê? Cada dia priorizar aquilo que é mais importante, que vai, como Jesus disse, juntar tesouro no céu, né? Que vai durar eternamente, tá certo? E finalmente, um outro tópico aí, não finalmente ainda, mas você é produto dos seus hábitos diários e disciplinas pessoais. Desenvolva seus hábitos e disciplinas, porque a sua rotina diária vai resultar em quem você é, vai gerar quem você é. O grande desafio aqui é desenvolver bons hábitos e uma boa disciplina. O seu tempo com Deus, horário, ser disciplinado quanto aos seus horários, a sua rotina de trabalho, ao tempo com a sua família, né? Desenvolver bons hábitos, disciplinas espirituais. Tudo isso é importante para construir um caráter mais aprovado. E aí sim, finalmente, você precisa de responsabilidade. Busque isso. E o David Earer, ele então apresenta algumas perguntas para gerar responsabilidade. Por exemplo, você tem gasto tempo com o Senhor? Você tem mantido puro em pensamento, mantido puro o seu pensamento, palavras e ações? Você tem assistido, lido ou olhado algo, ou mesmo visitado algum site que você ficaria envergonhado de assistir com Jesus? Será que você disse, escreveu, conversou ou trocou alguma pessoa, trocou conversas ou mensagens com alguma pessoa de modo inapropriado? Essas são perguntas para mostrar que nós precisamos fortalecer a nossa responsabilidade com a nossa fé, com o nosso Deus, com a vontade do Senhor, com a nossa família. Você precisa de responsabilidade. Ninguém precisa ficar cuidando de você, mas você precisa responder essas perguntas. Você tem gasto tempo com Deus? Você tem se mantido puro nos seus pensamentos? E aí sim, agora, né, que a última, na verdade, é você ser atentado. Então o que você tem que fazer? Correr. Meus amados, o caráter aprovado não significa brincar com fogo. Você será tentado, então fuja. Não dê oportunidade ao pecado, tá certo? E aí o outro aspecto que nós queremos aqui aprofundar é acerca do chamado. Vimos que precisamos ter um caráter, uma integridade fortalecidos, e passos aí no seu material básico. Você tem aí mais detalhado, material complementar também. Leia com calma, reflita e aplique na sua vida. Como também acerca do seu chamado para a plantação de igrejas. Porque ao considerar que alguém deve plantar uma igreja, a questão fundamental é esta: ele está sendo chamado para fazer isso? Você quer plantar igreja, mas você foi chamado para isso? Aquela pessoa que quer plantar, iniciar uma igreja naquela comunidade, naquela cidade, foi chamada para fazer isso? Essa pergunta é muito importante, porque ela dela depende, na verdade, todo o ministério. Então, a grande necessidade de uma cidade, as habilidades de liderança de um candidato a plantador de igreja, até mesmo a urgência da grande comissão, embora sendo algo importante, não constitui um chamado. Então, se nós perguntarmos quais são os elementos chaves de um chamado, quais são as características essenciais de alguém chamado para plantar uma igreja, nós vamos chegar a algumas respostas. E nesse sentido, Timothy Keller, ele apresenta exemplos de um chamado para um ministério a partir do exemplo de Timóteo. Então, ao estudar a vida de Timóteo, nós vamos descobrir 5 princípios aplicáveis ao chamado espiritual, para atestar, aferir se você recebeu de fato, tem um chamado de Deus para aquele ministério, no caso aqui, ser um plantador de igreja. Quais são os 5 princípios aplicáveis ao chamado ministerial? O primeiro deles é maturidade espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele destaca que Timóteo deveria ter cuidado com os novos na fé.
A maturidade é um elemento extremamente importante na determinação da autenticidade do chamado, porque Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 3,6, ele vai dizer: não pode ser recém-convertido para não se ensoberbecer e cair na mesma condenação que caiu o diabo, a arrogância, o orgulho, né? Ou seja, precisa ter maturidade espiritual, até ser experimentado, né? Segundo, convicção. O indivíduo tem uma convicção crescente de que Deus deseja que ele esteja proclamando fielmente a palavra de Deus. Os eventos que constituem ou que confirmam este compromisso com a palavra são profundamente pessoais. É algo que o indivíduo vive, é algo que o indivíduo vai experimentar na sua intimidade. Eles vão incluir uma profunda percepção da graça de Deus na conversão, uma centralização em Cristo, vai envolver uma busca no sentido de conhecer e buscar a Cristo de forma mais completa e uma fascinação com a Bíblia no sentido de absorver profundamente sua verdade. Então, o indivíduo precisa ter uma forte convicção de que Deus o chamou para aquilo. O terceiro lugar, o Timothy Keller vai apresentar a característica essencial ou confirmadora do chamado, que é habilidades especiais, onde a pessoa que é chamada por Deus, ela é dotada de capacidades especiais, incluindo a necessária capacitação intelectual, o preparo intelectual. Ele vai ter que ensinar a Bíblia, ele precisa conhecer da Bíblia e saber como interpretá-la, por exemplo. Ele precisa ter autodisciplina para o seu tempo com Deus, realizar o seu trabalho, ele precisa ter a habilidade de comunicar a palavra, ele precisa ser um comunicador, ele vai falar de Jesus, ele vai dirigir cultos, ministrar estudos, ele precisa ter dom de discernimento, perceber aquilo que é de Deus, aquilo que vem do maligno, que vem do diabo. Ele precisa ter habilidades espirituais, e aí o Espírito Santo vai conceder a cada um, e não há uma uniformidade nisso, né? Além disso, submissão a Cristo. A pessoa chamada demonstra atitudes associadas a um nível especial de voluntária obediência a Cristo, incluindo um autossacrifício, autodoação e autocontrole. Para quê? Para poder cumprir essa forte vocação que Deus colocou na sua vida. E por isso ele sacrifica-se, ele se doa para se submeter à vocação de Cristo. Isso é uma submissão à pessoa de Jesus. Em quinto lugar, o chamado é um evento interior que leva muitos anos para se desenvolver plenamente e, em geral, permanece por toda a vida da pessoa. Não é algo que acontece da noite para o dia. Pode-se ter uma confirmação em um determinado dia, em uma determinada reunião, num culto ou numa leitura bíblica. No entanto, há um processo pelo qual se desenvolve esse chamado, ele vai sendo amadurecido, compreendido e confirmado, tá? Então isso é importante nós entendermos. Quando nós aplicamos isso como critério, né, como critérios para aferir se temos de fato um chamado, conseguiremos perceber qual é a dimensão, a profundidade desse chamado na nossa vida ou na vida daquele que se propõe a ser um plantador de igrejas. E ainda nesse sentido, Timothy Keller ainda vai propor 3 elementos para um chamado. Um chamado, ele vai ser confirmado havendo a presença de 3 elementos. Quando todos os elementos estão presentes e apontam para a mesma direção, qualquer pessoa pode discernir então o chamado de Deus. Se um desses elementos aponta em outra direção distinta dos outros 2, isso vai de fato demonstrar não existir ali um chamado, uma vocação para aquele ministério. Então, como é que você pode saber se um determinado ministério é para você?
Em primeiro lugar, você deve ter habilidades para fazer o trabalho. Então ele vai colocar aqui que esses 3 elementos que vão contribuir para demonstrar o seu chamado é o elemento da habilidade, da afinidade e da oportunidade. Você vai poder ler no seu material auxiliar, mas nós vamos aqui dar uma rápida passada por isso. O primeiro lugar, você deve ter a habilidade para fazer o trabalho, e por habilidade nós queremos dizer que você deve ter tanto o dom de Deus, os dons espirituais, como também a experiência pela qual suas habilidades foram desenvolvidas. Então, você precisará desenvolver isso. Você pode saber se um determinado ministério é para você, primeiramente, se você, em primeiro lugar, você deve ter a habilidade para fazer o trabalho. Em segundo lugar, você deverá ter afinidade com o trabalho. Você deve querer fazer o trabalho, certo? Então a habilidade vai nos levar a isso. Após a habilidade, ou semelhantemente ali como a habilidade, você precisa de ter um outro elemento, que é a afinidade. E por afinidade, quero dizer que você deve ter um desejo, uma sensação aguda da necessidade humana e da necessidade humana e da vontade de Deus, ou da vontade também de suprir tal necessidade. Eu preciso ter uma sensação de perceber necessidades e desejar suprir essas necessidades. Então o desejo e a habilidade por si só não constituem um chamado. Caso Deus esteja fechando todas as portas para tal ministério através de circunstâncias diversas, né? O indivíduo pode ter esse forte desejo, pode ter habilidades, mas ele precisa ter também oportunidade. Eu quero dizer com oportunidade que você deverá haver pelo menos uma necessidade não suprida em sua igreja ou comunidade e outras pessoas que percebam sua visão e estejam dispostas a dividir o fardo com você. Nesse sentido, então, Deus frequentemente abre portas no contexto da sua igreja através do apoio e cooperação de outros cristãos, necessidades na sua igreja onde você vai ser agente para poder suprir aquela necessidade, e outras pessoas vão perceber essa sua atuação e vão atestar o seu chamado. Então, um chamado, meus queridos, é sempre atestado, aferido por outras pessoas, tanto questões internas como o seu desejo, a sua afinidade, né, as suas habilidades, mas como por questões externas, como esse aspecto de você ser reconhecido pela sua própria comunidade, que você tem aproveitado as oportunidades de ministérios na sua igreja e tem servido, certo? Então, Timothy Keller diz que é muito melhor incentivar a maioria dos cristãos para olharem para fora primeiro na descoberta dos seus chamados, olharem para melhor dizendo, segundo Tim Keller, é melhor você, para descobrir o seu chamado, olhar para as necessidades na igreja local e começar a servir, e ali servindo, sendo experimentado, ter a confirmação do seu chamado na sua igreja local, e ali usando as suas habilidades, as afinidades que você detém, e assim você poder começar a ser usado por Deus. Esse processo Deus vai usar para atestar, confirmar assim o seu chamado, que vai passar pela sua maturidade espiritual, como nós vimos, pela a forte convicção que vai ser gerada nesse processo no seu coração, demonstrando o chamado e o ministério que Deus quer para você, as suas habilidades, a sua submissão a Cristo e essa experiência interior que você vai viver com o Senhor, tá bom? Então, meus queridos, é fundamental que nós tenhamos na nossa experiência com Deus a disposição de sermos usados por Ele.
E Deus quer usar a vida de cada um de nós. Alguns ele vai usar no contexto da igreja, da liderança local, do ministério local. Outros ele vai pedir, como na igreja de Atos, para que sejam separados para serem enviados a uma tarefa que Deus tem a realizar. E meu papel como pastor, nosso papel como igreja é auxiliarmos os cristãos nesse processo de identificar quais são aqueles que o Senhor está chamando para serem enviados a plantar novas igrejas, a serem missionários, pastores, ou daqueles que vão servir na própria igreja, suprindo as necessidades ministeriais na igreja local. Seja qual for o seu chamado, é importante você identificá-lo, compreender qual é o seu chamado. O seu chamado pode ter relação diretamente com o seu dom, mas os seus dons serão ferramentas para cumprir o seu chamado. Tá bem? Então que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Próxima aula nós vamos trabalhar sobre o processo mais operacional, né? O processo, as etapas na plantação da igreja, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família.